Você já chegou em casa depois de uma aula do Ministério Infantil e pensou: será que vale a pena? Talvez você tenha preparado uma aula com carinho, estudado a palavra, organizado as atividades, separado os materiais e mesmo assim poucas crianças prestaram atenção em você. Talvez você esteja cansada, sem apoio, acumulando responsabilidades e sentindo que ninguém percebe o seu esforço. Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinha. O desânimo é uma realidade humana. Ele alcança líderes, pastores, ministérios, pais, mães e também professores do Ministério Infantil. Faz parte das nossas emoções. Durante um treinamento de missões que eu realizei no Pará, nossa diretora sempre dizia: as nossas emoções são como as ondas do mar, elas vêm e vão. Mas a grande pergunta é: o que fazer quando o desânimo bate a porta? É sobre isso que vamos conversar hoje. Olá, eu sou a Roseli Silva, criadora deste canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Entenda que o desânimo não é sinal de fraqueza. Muitas pessoas acreditam que um cristão fiel nunca ficará desanimado, mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Grandes servos de Deus enfrentaram momentos de cansaço emocional. Moisés se sentiu sobrecarregado, Davi chorou diante das suas lutas, Jeremias enfrentou profunda tristeza. Elias, após uma grande vitória espiritual, desejou até mesmo desistir. Isso nos ensina uma verdade importante. Sentir desânimo não significa que você perdeu a fé. Significa apenas que você é humano. O problema não está em sentir o desânimo. O problema está em permitir que ele nos paralise. Lembre-se de quem chamou você. Quando estamos cansados, tendemos a olhar para as circunstâncias, o número de crianças, a falta de recursos, a ausência de voluntário, as críticas, os desafios, mas Deus nos convida a olhar para algo maior, o chamado. Você não começou a servir porque tudo era perfeito. Você começou porque Deus colocou amor pelas crianças no seu coração. Foi Ele quem chamou você. E quando lembramos quem nos chamou, encontramos forças para continuar. Nem sempre teremos reconhecimento humano, nem sempre veremos resultados imediatos, mas Deus vê cada esforço realizado em secreto. Nem sempre você verá o futuro imediatamente. Uma das maiores causas do desânimo é a expectativa de resultados rápidos. No Ministério Infantil, muitas vezes trabalhamos como semeadores. Você ensina hoje, planta hoje, ora hoje, mas o fruto pode aparecer anos depois. Talvez aquela criança que hoje parece distraída esteja guardando no coração uma verdade que será lembrada por toda a sua vida. Talvez a história bíblica que você contou seja exatamente o que Deus usará para fortalecer aquela criança no futuro. Nossa responsabilidade é semear. O crescimento pertence ao Senhor. Cuide da sua vida espiritual. É impossível derramar aquilo que não temos. Muitas professoras passam tanto tempo preparando aulas que acabam esquecendo de alimentar a própria alma. Preparam estudos para as crianças, mas deixam de estudar para si mesmas. Oram pelas crianças, mas esquecem de apresentar as próprias dores diante de Deus. Nenhum ministério é mais importante do que a sua comunhão com Cristo. O seu relacionamento com Deus não pode depender da próxima escala, da próxima aula ou da próxima programação. Antes de ser professora, você é filha de Deus e filha precisa estar perto do Pai. Não caminhe sozinha. O desânimo cresce no isolamento. Quando guardamos tudo dentro de nós, os problemas parecem maiores. Por isso, procure pessoas maduras espiritualmente, converse, peça oração, compartilhe suas dificuldades. O corpo de Cristo existe justamente para que possamos carregar os fardos uns dos outros. Você não foi chamado para servir sozinha. Lembre-se do valor de uma única criança. Às vezes ficamos preocupados com números, mas Jesus valorizava pessoas. Uma única criança alcançada pelo Evangelho já torna o trabalho valioso. Uma única vida transformada já faz tudo valer a pena.
Uma única criança discipulada pode impactar uma família inteira. Nunca subestime aquilo que Deus pode fazer através de uma simples aula bíblica. Quando estiver cansado, descanse, não desista. Existe uma diferença entre descansar e abandonar. Até mesmo Jesus separava momentos para repousar. O descanso faz parte da caminhada cristã. Se você está cansada, talvez precise reorganizar a rotina. Talvez precise pedir ajuda, talvez precise diminuir o ritmo por um tempo, mas não tome decisões permanentes durante um momento de desgaste temporário. O cansaço passa, o chamado permanece. E quando falamos sobre desânimo, existe um personagem bíblico que nos ensina lições preciosas. O nome dele é Elias. O mais interessante é que o desânimo de Elias não aconteceu em um momento de fracasso. Ele aconteceu logo após uma grande vitória. No capítulo 18 de 1 Reis, ele viveu um dos momentos mais extraordinários de seu ministério. Diante de todo o povo de Israel, Deus respondeu sua oração com fogo do céu. Os falsos profetas foram derrotados e o poder do Senhor foi manifestado de forma clara. Humanamente falando, era de se esperar que Elias estivesse vivendo seu melhor momento, mas não foi o que aconteceu. No capítulo seguinte, quando Jezabel ameaça tirar sua vida, Elias foge para o deserto. E aqui encontramos algo muito parecido com o que muitos professores do Ministério Infantil experimentam. Às vezes pensamos que o desânimo aparece apenas quando tudo dá errado, mas muitas vezes ele aparece justamente depois de um período de grande desgaste. Depois de um congresso, depois de uma EBF, depois de uma programação especial, depois de meses preparando aulas, depois de muito servir, o corpo está cansado, a mente está cansada, as emoções estão cansadas. Elias chegou a um ponto em que pediu para morrer. Ele disse, já basta. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu não aguento mais. Talvez você nunca tenha falado essas palavras literalmente, mas talvez já tenha pensado, eu não consigo continuar neste ritmo. Estou cansada de fazer tudo sozinha, ninguém percebe o meu esforço, nada parece mudar. E sabe o que mais me chama a atenção nessa história? Deus não respondeu Elias. Deus não disse para Elias, Elias, pare de reclamar. Elias, você deveria ter mais fé. Não. A primeira atitude de Deus foi cuidar dele. Deus permitiu que ele descansasse, depois enviou alimento, depois permitiu que descansasse novamente. E isso nos ensina uma lição extremamente importante para quem trabalha no Ministério Infantil. Nem todo desânimo é falta de espiritualidade. Às vezes existe cansaço físico, existe sobrecarga, existe exaustão emocional, existe desgaste acumulado. E antes de tratar o ministério, Deus precisou tratar o coração do profeta. Talvez algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo precisam ouvir isso. Você não é uma máquina. Você não precisa carregar tudo sozinha, você não precisa ser forte o tempo todo. Até Elias precisou parar, até Elias precisou descansar, até Elias precisou ser cuidado por Deus. Mas a história não termina na caverna. Depois que Elias foi fortalecido, Deus falou com ele e não foi através do vento forte, não foi através do terremoto, não foi através do fogo, foi através de uma voz mansa e suave. Porque quando estamos desanimados, muitas vezes precisamos menos de barulho e mais de presença de Deus. Precisamos lembrar quem nos chamou. Precisamos voltar ao lugar secreto. Precisamos ouvir novamente a voz do Senhor. E quando Deus fala, algo extraordinário acontece. A perspectiva muda, as forças são renovadas, a esperança volta. E foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Deus mostrou que ele não estava sozinho. Deus mostrou que ainda havia propósito. Deus mostrou que a missão não tinha acabado. E talvez esta seja a mensagem que Deus quer trazer ao seu coração hoje. O desânimo não é o fim da sua história. A caverna não é o seu destino final.
O cansaço que você sente hoje não anula o chamado que Deus colocou sobre a sua vida. O mesmo Deus que sustentou Elias continua sustentando cada professor, cada líder, cada mãe e cada serva que trabalha para ensinar crianças a conhecerem Jesus. Se hoje você está desanimada, quero deixar uma palavra ao seu coração. Deus conhece cada aula preparada, cada oração feita por uma criança, cada atividade organizada, cada lágrima derramada em secreto. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Continua semeando, continua ensinando, continua discipulando, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis, porque o Deus que chamou você é o mesmo Deus que sustenta você. E no tempo certo você verá que nenhum esforço feito para o reino foi em vão. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe um comentário aqui contando qual tem sido o seu maior desafio no Ministério Infantil. Seu comentário fortalece nosso trabalho e nos ajuda a não desanimar na caminhada. Compartilhe esse vídeo com outra professora que talvez esteja precisando de encorajamento hoje. E se você deseja aprender a ensinar, discipular e desenvolver o Ministério Infantil com mais propósito e excelência, conheça o curso Ministério Infantil com Propósito, Crie, Ensine e Discipule com Excelência. E para quem precisa de materiais prontos para suas aulas, a Visuais Bíblicos tem aulas prontas em PDF para você só imprimir e aplicar. Facilita seu trabalho e ajuda a perpetuar o canal. Obrigada por tua companhia até aqui, um beijo no seu coração e que Deus fortaleça suas mãos e renove as suas forças para continuar servindo as crianças para a glória dele.